Louvado seja Deus. Convidar a irmã Débora a trazer a palavra para nós aqui. E as crianças também, vamos orar pelas crianças que vão ser ministradas com a palavra do Senhor também. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz, ó Deus, de revelar os intentos, o intuito do nosso coração. Meu Pai, queremos estar desnudados diante dela, meu Pai, neste momento. O Espírito Santo, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o entendimento das crianças, ó Deus, que serão ministradas também com a tua palavra. Conduz, ó Deus, as professoras do departamento infantil, conduz a Débora, Deus, aqui no templo, e que possamos, ó Deus, para a glória do teu nome, ó Pai, sermos, ó Pai, transformados pela tua palavra, Deus, e sermos tornados mais e mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças em nome de Jesus. Amém. Já que você está de pé, então aproveita para abrir aí sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Profeta Jeremias, capítulo 17. E nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Pode se sentar. Vamos clamar só mais uma vez? Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Deus, porque o Senhor sabe o que queremos e precisamos ouvir a tua voz. Vem nos restaurar, vem nos convencer do nosso pecado e trazer um conserto com o Senhor para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém. No ano de 1999, alguns aqui ainda não tinham nascido, estreava um filme chamado Noiva em Fuga. Não sei se algum de vocês já viu este filme, com a então queridinha da América, Julia Roberts, e com o Richard Gere. Esse filme tratava da história de uma moça chamada Maggie Carpenter, que morava numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos, e um repórter, o Ike Graham, que foi investigar a história dessa moça nessa cidade. A história era a seguinte: ela já tinha sido noiva e marcado o casamento e preparado toda a cerimônia 3 vezes, e as 3 vezes ela fugiu do noivo antes de
subir ao altar. Ela chegava na porta de onde ia ser feita a cerimônia e saía correndo e fugia. Só que agora ela estava noiva por uma quarta vez. E todos na cidade já estavam apostando que ela ia fugir deste noivo também. Então esse repórter veio da cidade grande para investigar a história dessa noiva em fuga. Essa noiva que estava sempre fugindo do casamento. Como é uma comédia romântica, ele chegou na cidade, conheceu a moça e obviamente houve um interesse entre os dois. Enquanto ele está investigando, ele ficou infernizando a vida dela ali, tentando saber por que ela fugia dos outros noivos. Ela não dava muita bola para ele, não dava muita ideia, falava que ia se casar com esse quarto sim. E ele começou então a investigar todas as pessoas da cidade para descobrir a história dela, seus pais, seus amigos. E ele procurou os 3 noivos anteriores para perguntar para eles por que eles achavam que ela tinha fugido. E quando ele terminava a entrevista com cada noivo que ela deixou, a última pergunta que ele fazia é: eu queria te perguntar, como é que a Meg gosta de comer os ovos dela no café da manhã? O primeiro noivo disse: olha, ela gosta de ovos mexidos, assim como eu. O segundo noivo disse: ela gosta de ovos cozidos, igualzinho a mim. O terceiro disse: bom, ela só come ovos fritos no café da manhã, assim como eu. E durante o filme eles vão tendo esse embate, e ele mostra para ela que ela não se casava e não assumia compromisso com ninguém porque ela não sabia quem era. Mas ela estava tão desesperada por ser validada por uma outra pessoa que ela então, até comeu os seus ovos, ela comia do jeito que aquele noivo comia, porque ela não sabia o que queria. Ela sabia que ela era aprovada por aquele noivo se ela fizesse determinadas coisas, mas na hora de assumir o compromisso, ela percebia que seria impossível viver essa mentira para sempre. Então ela saía correndo. Mais tarde nós vamos voltar a falar dessa noiva em fuga. Mas o que isso tem a ver com a palavra do profeta Jeremias aqui, né? Tem tudo a ver e eu vou te explicar por quê. Esse texto do capítulo 17 de Jeremias, ele está dentro de uma sessão de exortações ao arrependimento e um monte de pronunciamento de julgamentos que o Senhor estava fazendo contra o reino do sul, o reino de Judá, tentando mostrar para eles, porque nessa época o reino do norte, o reino de Israel, já tinha sido levado em cativeiro pelos assírios. E o Senhor, através do ministério de Jeremias, estava exortando o povo: vocês não estão entendendo, esse povo é idólatra, ele me abandonou e serve a outros deuses, prestem atenção no que vocês estão fazendo, no que vocês estão vivendo, e tenta exortar o povo desta forma. A ênfase que eu quero dar aqui é nos versículos de 5 a 7. O versículo 5 diz: maldito, maldito o homem que confia no homem. O homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e afasta o coração do Senhor. E tudo o que acontece com esse homem. Mas o texto também diz, lá no verso 7, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E também diz tudo o que acontece de bom com este homem bendito. Essa palavra maldito que aparece aqui no versículo 5, ela tem a mesma raiz daquela maldição. Lembram quando o povo de Deus estava para sair do deserto e tomar posse da terra prometida? E o rei de Moabe, percebendo o que eles tinham feito a outros reis, contratou Balaão para ir lá amaldiçoar o povo, para amaldiçoar o povo do Senhor, para perder a guerra contra ele. Essa palavra maldição, cair por terra, perder uma guerra, essa palavra maldito nesse texto tem a mesma raiz dessa maldição. Uma maldição para incapacitar, para fazer perder, para fazer retroceder. Essa palavra, ela também aparece, essa mesma palavra usada na Bíblia, em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É essa mesma palavra maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Portanto, é maldito todo aquele que julga ser justificado por obras da lei somente, aquele que não vive pela fé e que abraça a justiça de Cristo. Aquele que não abraçou a justiça de Cristo sobre si é maldito, ele está incapacitado, ele cai por terra. Essa maldição, essa condição de maldito era a nossa condição e a nossa natureza antes do novo nascimento. Lembra que Efésios 2 diz que nós éramos filhos da ira, como todos os demais? Esse é o tipo de maldito que esse texto está dizendo aqui. Também se refere àqueles que
Se a Bíblia, se a palavra do Senhor, se a verdade do Senhor diz algo sobre nós e nós vivemos aquilo que é contrário a ela, então nós estamos praticando e vivendo na injustiça. Então somos malditos dessa forma. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que mudam a verdade de Deus em mentira, estão revestidos de injustiça e não da justiça de Cristo. Da mesma forma, é maldito o homem que confia no homem. Essa palavra homem que aparece aqui, ela se refere a um guerreiro, um homem forte, um homem poderoso, um homem em toda a sua força. Se você pensar, confiar num homem forte, guerreiro, experiente, é meio que uma pessoa digna de confiança, não? Numa batalha? Teoricamente sim. Se fosse para eu passar por um período de guerra, eu queria passar do lado de um soldado experiente, não? Melhor do que um soldado raso, um soldado que começou ontem. Bom, e esse verbo confiar, ele é muito mais do que, confio em você, hein? Ele é estar seguro em algo ou alguém. Portanto, a Bíblia está dizendo que é maldito, que é amaldiçoado, que é praticante de injustiça, que está contra a verdade do Senhor, aquele que está fiado, está seguro em alguma coisa ou alguém que não seja o Senhor. Percebe onde eu vou chegar? E o que tem a ver então com o que nós vamos falar hoje? Vamos chegar lá. Quais são as características que esse texto diz, apresenta para esse homem maldito que confia na força do homem e não confia no Senhor? Primeiro, ele aparta o seu coração do Senhor. Portanto, apartar o coração do Senhor significa tornar-se incrédulo, deixar de crer na verdade do Senhor, se distanciar da verdade do Senhor. Hebreus 3, 12 e 13 diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mas acontece mais que esse maldito. Ele habita solitário no deserto e não vê o bem. Está escrito isso lá no versículo 6. Por que ele não consegue ver o bem? Porque ele está cego. Porque ele adora um ídolo no lugar do Senhor. Porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Portanto, o que a Bíblia diz a respeito daqueles que adoram ídolos? A Bíblia diz que eles se tornam cegos, porque eles se tornam como os ídolos que eles adoram. O Salmos 135, dos versos 15 e 18, diz o seguinte: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Aquele que adora um ídolo no lugar do Senhor se torna cego, surdo, mudo para a voz do Senhor, para a verdade do Senhor, e não vê o bem. E o texto diz mais, diz que ele morará nos lugares secos do deserto e na terra habitável. Falando em maldição, esse maldito será perseguido por todas as consequências de não obedecer o Senhor e adorar somente a Ele. O que isso tem a ver com habitar numa terra deserta? Leia o capítulo 28 de Deuteronômio e você vai ver que as maldições vão correr atrás daqueles que se voltam contra o Senhor. Mas e o bendito? E aquele que confia, que deposita a sua confiança somente no Senhor? Este bendito, no verso 7, quer dizer abençoado. Abençoado. Mas a raiz dessa palavra é a mesma que a gente usa para a palavra ajoelhar. Portanto, tem um elemento aqui de rendição, de entrega. O bendito que confia no Senhor é aquele que está entregue ao Senhor, que é adorador e que se humilha na presença de um Deus santo. E com ele acontece muito mais. Ele é como é a vida, né? E a conduta daquele que confia no Senhor. O que acontece com esse bendito? Ele espera no Senhor, ele confia no Senhor. Salmo 27,14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. O bendito que põe a sua confiança no Senhor encontra ânimo e força.
Ele é como a árvore junto às águas. Ele não tem medo quando as coisas esquentam, não tem medo do calor. Ele fica verde mesmo quando está tudo seco à sua volta. E ele continua a frutificar. Não tem como não fazer um paralelo com o Salmo 1, de 1 a 3, que diz exatamente a mesma coisa. E diz que o prazer deste bendito, lá no Salmo 1, versículo 3, está na lei do Senhor, na sua verdade, na sua palavra. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Também em Isaías 44, no verso 3 e 4, o Senhor promete, sabe o quê? Para esse bendito, promete derramar água sobre o sedento. A água, que nós temos falado tanto dela aqui, do grande restaurador, o seu espírito. Deus promete derramar essa água sobre o bendito e a sua posteridade, e fazê-lo brotar como ervas e salgueiros junto às águas. Que contraste, não? Entre o maldito e o bendito. Que contraste entre a vida daquele que confia no Senhor e aquele que confia no homem, que põe a sua esperança no braço do homem, na força do homem. Porém, isso também é uma advertência duríssima. E por que essa advertência é necessária? O próprio texto está respondendo essa pergunta por causa do nosso coração, a nossa fábrica de ídolos particular, que habita dentro de nós. E a Bíblia nos exorta que o coração tem que ser guardado acima de todas as coisas. Provérbios 4, 23. A palavra, ela deixa bem claro essa inclinação do nosso coração para essa idolatria. O versículo 9 diz que o coração é o quê? Olha lá, terrível. E a expressão desesperadamente corrupto quer dizer irremediavelmente doente. Fora a regeneração e o novo nascimento, não há remédio para a enfermidade do coração. Mas o versículo 10 diz que o Senhor conhece esse coração. E mais, Ele esquadrinha esse coração. Ele vê todos os detalhes. Ele prova os pensamentos, aquilo que tem de mais profundo dentro de nós. E Ele nos faz colher, por causa do seu caráter santo e justo, o fruto das nossas ações. A nossa oração deve ser para que Ele faça assim sempre e nos mostre constantemente quem nós somos. E revele para nós, nos deixe de cara com o nosso coração corrompido, para que a gente possa ser cheio então da sua graça e da sua verdade. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Foi citado aqui agora. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O salmista entendia isso muito bem, e entendia que o Senhor e a sua verdade e o seu Espírito era o único remédio, quando orou assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmo 19, os versos 12 e 13. Quantas advertências você já viu na Bíblia sobre orgulho e soberba? E por quê? Porque, como toda a Escritura nos revela, desde o Éden, desde Gênesis 3, essa é a principal motivação do nosso coração. A pergunta que foi respondida ali o apelo que foi feito, que foi atendido no Éden ali vocês serão como Deus. Vocês não vão ter que se sujeitar, mas vocês serão como Deus. E aí nós ouvimos em Adão este apelo, aceitamos em Adão este apelo. Portanto, desde o Éden, essa é a principal motivação do nosso coração. Essa é a principal motivação de quem confia no homem. Ou seja, vive segundo aquilo que nós vamos chamar a partir de agora de temor de homens. É aquele que vive para agradar os outros, colocando a sua confiança na força, na aprovação, na aceitação de outras pessoas, de outros homens. Portanto, se afastando automaticamente do seu coração do Senhor. Percebe que eu estou deixando bem claro de início de conversa que não existe meio termo.
Ou a sua confiança está inteiramente depositada no Senhor, ou você está colocando outras pessoas e outras coisas no seu coração, neste lugar, e portanto isso torna você incrédulo e afasta o seu coração do Senhor. Mas afinal de contas, o que é esse temor de homens que você tanto fala? É um ídolo de aprovação, que se caracteriza por eu colocar alguém em posição de fazer algo por mim, que só Deus pode fazer, que é me validar como pessoa, me preencher, me trazer segurança, entre outras coisas. É buscar mais a glória dos homens do que a de Deus. É buscar mais a glória dos homens do que a de Deus. Você pode estar sentadinho aí no seu banco ou no seu sofá, pensando, mas eu não tenho problema com isso não. Será? Será que a sua validação, o seu senso de existência, tudo que você sabe e pensa a seu respeito, está totalmente, plenamente seguro e firmado naquele que criou todas as coisas, inclusive você? Será que a sua aceitação da sua vida, do seu lugar, das suas condições, de tudo aquilo que diz respeito a você, estão firmadas totalmente no Senhor? Mas ninguém tem nada a ver com isso. Não se iluda, nós encontramos justificativas o tempo todo para nos rendermos ao temor de homens. Nós racionalizamos essa rendição baseados em temores que nós temos vivendo nesse mundo e convivendo com pessoas. E esses temores podem até ser considerados legítimos. Eles se tornam um temor de homem quando ele é um desejo desordenado que coloca a aprovação das pessoas acima da glória do Senhor. Existem pelo menos 3 razões principais pelas quais nós tememos as pessoas e, portanto, nos tornamos temedores de homens e afastamos o coração do Senhor. A primeira delas é porque as pessoas podem nos expor e podem nos humilhar. Você nunca sonhou que você tinha caído um tombo na frente de ninguém? Ou já caiu um tombo na frente de alguém? Muitos anos atrás, antes da gente ser até namorado, eu caí um tombo na frente do Afonso, ele lembra disso. Não doeu muito o tombo, mas a vergonha doeu dias. Eu estava ali brincando com a criancinha, mostrando para ele que eu tinha dons para cuidar de crianças, e cai um tombo na frente dele. A gente tem muito medo de ser humilhado. A gente tem muito medo de ser exposto. Eu tenho uma amiga muito querida que, um dia a gente falando sobre trabalho, ela falava assim para mim: nossa, Deb, hoje é o dia que eu descobri que eu sou uma farsa. Nós temos muito medo que as pessoas de fato saibam quem nós somos. Você pode até balançar sua cabecinha, não para mim aqui, mas quando você põe a cabecinha no travesseiro, você sabe do que eu estou falando. Essa ideia de ter medo de ser exposto, humilhado, as pessoas vão saber quem de fato eu sou, ela também não é nova, porque ela também começou lá no Éden. Quando o homem pecou, a primeira coisa da qual ele tomou consciência foi a sua nudez. E ele foi procurar artifícios para cobrir essa nudez, artifícios que não resolviam o seu problema. E a primeira coisa que ele fez foi se esconder do Senhor. Percebe um padrão? E o Senhor, quando veio procurar por esse homem escondido na sua vergonha, o homem pensou, veio para cobrar. Ele veio para cobrir. Ele veio com a cobertura correta. Ele veio com a única possibilidade de cobrir aquela nudez, que era capaz de fato cobrir aquela nudez, que apontava, na verdade, para aquilo que ele ia fazer em Cristo, que ia de fato nos cobrir da sua santa ira através do seu santo sacrifício. É por isso que até hoje nós tememos ser expostos, porque a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade, ela não tem nada de belo. Ela destruiu tudo aquilo que Deus tinha planejado para ser bom, belo, perfeito em nós. Então nós não queremos que as pessoas vejam a nossa nudez. Nós não queremos que as pessoas descubram quem de fato nós somos. Mas o Evangelho é a história de Deus cobrindo a nossa nudez, derramando o seu sangue, como eu já disse, para nos cobrir da sua ira. Os seus inimigos despidos, Deus se entrega para cobrir. Mas percebe que nós não queremos que as pessoas vejam a nossa nudez, de ajoelhem, porque nós nos temos em muito alta conta. Não é possível que outros me vejam, me desprezem, e me humilhem, me exponham.
porque eu não vou suportar que não pensem de mim, que não me tenham lá em cima, onde de fato eu me tenho a cada segundo que eu esqueço da minha real condição de pecador. Uma segunda razão pela qual nós tememos as pessoas é porque elas podem nos rejeitar, elas podem nos desprezar, elas podem se afastar de nós. E aquilo que nós tememos, de fato, nos domina e passa a nos controlar. Passar por essas situações de ser desprezado, de ser humilhado, de ser rejeitado, de fato, causa dor. E em muitos casos parece ser uma dor que vai se tornando insuportável. Mas a nossa dor não nos define, e a rejeição de outros não nos define. O nosso passado não nos define, e aquilo que nós pensamos que nos falta hoje também não nos define. E se todo o mundo se virar contra nós, em quem estará a nossa confiança? A mãe pode escolher do filho, se esquecer do filho que mama, diz a palavra de Deus, mas ainda que ela se esqueça, o Senhor diz: eu não vou me esquecer de você. Percebe que em alguns casos isso toma tanto conta da vida da pessoa, esse medo de ser exposto, de ser ridicularizado, de ser desprezado, que afeta a maneira como essa pessoa se comporta. Se você quer ter uma aula sobre o temor de homens, você estuda a vida de Saul. Leia o livro de 1 Samuel, leia e medite nos capítulos todos que falam sobre Saul. O rei Saul foi escolhido pelo Senhor e foi anunciado para ele que ele estava sendo ungido rei de Israel. O profeta foi lá e ungiu. Quando isso foi anunciado perante todo o povo, eles lançaram sorte, a sorte caiu sobre ele. Ele, que era o homem mais alto que tinha naquela parada ali, se escondeu no meio das malas, depois de ter ouvido Deus falar pela boca do profeta que ele era rei. Ele se acovardou. Mas ele foi muito além disso, muito além disso. Ele tinha tanto medo de não ser visto do jeito que ele achava que tinha que ser visto. Depois que ele se tornou rei, ele tinha tanto medo de perder o seu poder, de perder a sua autoridade, de ter alguém que era melhor do que ele tentou matar Davi com todas as suas forças. E o perseguiu numa perseguição que dava um filme de 3 horas ou mais. Ele foi se tornando mesquinho, mentiroso, amedrontado, estranho, paranoico. Ele foi se afastando do Senhor, porque ele colocou no seu coração a aprovação das pessoas e aquele reino, e ninguém podia saber de quem de fato ele era, o que ele estava vivendo, que o reino já tinha sido tirado dele. Ele nunca admitia a sua culpabilidade. Quando ele ofereceu sacrifícios antes de Samuel chegar, aí eu fui forçado pelas circunstâncias. Você acha que a gente não faz isso não? Você acha que você não dobra o seu caráter para agradar as pessoas? Não. Você acha que você não ouve certas conversas, ou não diz certas coisas, ou não deixa de dizer certas coisas para as pessoas, para não ser mal visto? Para não ser exposto? Para não ser humilhado? Para deixar de fazer parte? A vida de Saul deixa claro que o temor de homens faz parte de uma tríade pecaminosa que inclui incredulidade e desobediência. Eu deixei de crer no plano do Senhor, eu tirei minha confiança do Senhor e coloquei na aprovação dos outros. Portanto, agora eu passo a temer tudo e todas as circunstâncias. Eu passo a desobedecer o Senhor para manter a minha posição. Quer um contraste entre um maldito e um bendito? Paulo tinha tanto medo, santo medo, de se comportar em temor de homens, em se deixar levar por esse pecado, já que ele era uma pessoa tão vista, tão conhecida, que ele chega a afirmar que se ele servisse a Deus movido pelo temor de homens, ele não poderia ser considerado servo de Deus. Estou mentindo? Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Mas tem um terceiro motivo pelo qual nós tememos as pessoas e colocamos a nossa confiança nelas e tiramos do Senhor. Porque elas podem nos agredir, nos oprimir e nos ameaçar.
Eu não estou dizendo que não haja esse risco na vida. Ele existe, por causa do mundo estar mergulhado em pecaminosidade. Especialmente entre pessoas que já sofreram esse tipo de problema. Este medo é um medo que está ali no coração. Ele tem a ver com circunstâncias sofridas e vividas, mas a sua dor, a sua história, ela não te define. O poder de Deus e tudo que Ele é, define quem você é e como você vive a história que Ele escreveu para você. Abraão foi controlado por esse medo de morte, esse medo de violência. Por 2 vezes ele pediu que Sara mentisse sobre ser sua esposa. A primeira em Gênesis 12, quando ele morou no Egito, e a segunda em Gênesis 20, quando ele morou no Neguev. Agora preste atenção. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que a casa do rei do Egito foi ferido, porque o rei do Egito havia tomado Sara como mulher. Dá a entender que ela chegou a ser esposa do rei do Egito. Na segunda vez em que isso aconteceu, antes que aquele rei lá na região do Neguev tomasse Sara como sua mulher, então Deus preservou ali a integridade de Sara. Sabe por quê? Porque logo a seguir tem o nascimento de Isaac, para que ninguém pudesse dizer que aquele filho não era da linhagem de Abraão. Olha o que Abraão fez. Ele entregou a mulher de bandeja para um outro sujeito, por medo de agressão. Ele deixou de confiar no Senhor. Mas Abraão foi curado do seu temor de homens. O homem que temia apresentar sua bela esposa como sua, para não sofrer violência e tê-la tomada, foi o mesmo homem que não teve medo, não piscou, não teve medo de sacrificar o seu próprio filho ao Senhor, porque a essa altura a confiança dele já estava totalmente no Senhor. Para cada vez que eu olho para mim mesmo e para o que os outros podem fazer, pensar ou dizer ao meu respeito, eu preciso olhar 10 vezes para Jesus. Eu pus essa proporção de 1 para 10, mas é de 1 para 1 milhão. Para cada vez que eu olho para o meu próprio coração corrupto, maligno, enganoso, eu tenho que olhar 1 milhão de vezes para Jesus. Hebreus 12, de 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O seu Senhor e Salvador não temeu a dor física, não temeu o desprezo, não temeu a humilhação, não temeu ser injustiçado. E ele não merecia nenhuma destas coisas. Ele não tinha pecado, ele não tinha erro, ele não tinha injustiça. Ele não temeu ir até as últimas consequências, para que pudesse abrir um novo e vivo caminho para você e para mim, que podemos hoje depositar totalmente a nossa confiança no Senhor. Como é que a nossa pecaminosidade nos leva a nos sujeitar a esse temor e nos entregar a Ele? A gente precisa entender uma coisa do espírito do nosso tempo. Vamos falar de uma questão chamada necessidades. Nós cremos que temos necessidades a serem supridas, só que nós confundimos necessidades com vontade. Lembra, estamos cogitando esse desejo, necessidade, vontade, desejo, necessidade, vontade, desejo? Eles queriam dizer que aquelas coisas são todas uma só. Não são. Desejos, necessidades e vontades são coisas diferentes. Digamos que a gente tem 3 grupos de necessidades básicas. O espírito do nosso tempo vai falar muito sobre elas. Vamos entender aqui onde é que estão as mentiras que são contadas para nós. Primeiro, as nossas necessidades biológicas. Elas são necessidades reais do ponto de vista de sobrevivência. Você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de luz do sol, né? Você precisa de coisas básicas para viver. Porém, dentro dessa categoria de necessidades estão sendo acrescentadas outras coisas que não fazem parte dela. Por exemplo, o Espírito do nosso tempo diz que uma necessidade básica que o ser humano tem é... Pode falar. Sexo. Se tornou uma necessidade básica. Se você não tem, você fica doente.
Então, se você nunca tiver, você não vai ser legal e nem completo. A questão é que nada que não diga respeito à nossa sobrevivência, do ponto de vista de manter o nosso corpo funcionando, é de fato uma necessidade biológica verdadeira. Temos também as chamadas necessidades espirituais, que são reais, no sentido de nós sermos todos pecadores, que carecemos da graça de Deus. O que diz Romanos 3:23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Essa necessidade espiritual é real neste sentido, mas o espírito do nosso tempo te vende como uma necessidade de espiritualidade, de buscar a paz interior, de buscar estar em paz com quem? Quem que sempre todo mundo pega que a gente tem que estar em paz? Primeiro, com você mesmo. É claro, né? Se você estiver em paz com você mesmo, você fica zen. Você consegue transmitir paz para outros. Como é que alguém que tem um coração irremediavelmente doente pode encontrar paz consigo mesmo e com outros? Mas a gente tem uma outra categoria também, que é das necessidades chamadas hoje de necessidades psicológicas, que têm sido tratadas como essenciais para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar, e têm colocado as nossas emoções e sentimentos acima de qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma distinção muito importante. Não tem esse negócio de corpo e alma e espírito. Nós somos seres completos criados por Deus com uma parte material, que é o nosso corpo físico, é uma parte imaterial. Quando a Bíblia chama de alma, coração, corpo, mente, vontade, é tudo a mesma coisa. O coração que a Bíblia fala trata das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, das nossas decisões, tudo aquilo que nós somos. Portanto, não existe esse negócio de você não pode estar bem espiritualmente se você não estiver bem psicologicamente. Isso é uma falácia. Isso não encontra lugar na Bíblia. Ok? Só para deixar muito claro de saída. Por causa dessa confusão, nós olhamos para nós mesmos, sabe como? Como taças vazias que precisam ser preenchidas o tempo todo pelos outros. E pasme, nós achamos que somos taças vazias que têm que ser preenchidas pelo próprio Deus, satisfazendo as nossas necessidades psicológicas. Não foi para isso que o Senhor Jesus morreu. Ele morreu para nos salvar da sua ira santa, com a sua justiça santa, para que nós possamos ter comunhão com Ele. Não foi para nos encher porque somos vazios e somos carentes. Quando a gente se vê dessa forma, Deus passa a ser o quê? O gênio da lâmpada, que tem que sempre me alegrar, me trazer e me dar e fazer. Percebe? E quando Ele não faz, e mais, a gente chega ao ponto de achar que, puxa vida, né? Deus estava lá sozinho no universo, nem tinha universo depois que Ele criou, né? Aí Ele pensou, acho que eu vou criar alguém para se relacionar comigo, tem um amiguinho. Criou um homem. Não foi para isso não, tá? O Senhor é autossuficiente, autoexistente, sempre existente, todo poderoso, pleno, pleníssimo, como a gente fala hoje. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele nos criou por causa de um ato da sua bondade e da sua graça, para compartilhar conosco algumas das suas características, nos amar, e nos deu este universo para a gente descobrir, cultivar e guardar. Deus não tem necessidades, portanto nós não preenchemos uma necessidade de Deus. É por isso que nós nunca, jamais, nunca seremos o centro do coração de Deus. Nós precisamos do Senhor desesperadamente. Ele não precisa de nós em momento algum. Eu sei que hoje eu trouxe a marreta para acabar com a sua autoestima, mas fique comigo, você vai entender que é muito importante que você pense assim. Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, ela não está falando de necessidade psicológica, de carinho, de afeto, de amor. Ela está falando de complementariedade. Ela está falando de partes diferentes que interagem para espalhar a glória de Deus como um todo. É por isso que Deus, para analisar a igreja, usa a figura do casamento. Não tem como eu expressar a glória do Senhor sozinha, não tem como eu ser igreja sozinha. A multiforme sabedoria de Deus é manifesta através da igreja. Então esse negócio não é bom estar só, é no sentido de que juntos
nós proclamamos, nós espelhamos e nós espalhamos a glória de Deus no mundo. Não é porque você é uma taça vazia que precisa de companhia. O Senhor nos fez complementares, sabe para quê? Para nós nos exortarmos em amor, para que nós apontemos aos outros em nossa comunhão com Deus para Jesus, e para que nós carreguemos os fardos, sim, uns dos outros. Em resumo, eu não posso estar só, porque eu preciso servir aos outros e não ser servido por eles. Quando usamos o ser, imagem e semelhança de Deus, que vive em comunidade, ali na Trindade, para justificar as nossas necessidades emocionais, nós acreditamos em uma mentira. Ser imagem e semelhança de Deus é amá-lo acima de todas as coisas. É por isso que a Trindade vive em comunhão perfeita. Se Deus amasse alguma coisa além dele mesmo, acima dele mesmo, né, seria idolatria, porque ninguém é maior que Deus. Percebe? Mas Deus é autossuficiente também neste amor. Ele escolheu nos amar. A Trindade sim vive em perfeita comunhão. E ser imagem e semelhança de Deus é também amar o próximo como a mim mesmo. Qual é o nosso modelo de amor? Qual é o nosso modelo de amor? Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é porque temos necessidade de amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como é o amor de Jesus por nós? É satisfazendo as suas próprias vontades? Ele fez só o que Ele quis? E Ele olhou só para Ele, se preocupou só com Ele? Não foi assim? Não. Foi um amor em negação, em serviço, em entrega pelo outro. Deus não existe para satisfazer a minha necessidade de me sentir bem e importante. Essa necessidade ela não pode ser suprida, ela deve ser condenada à morte na cruz. Nós amamos não porque temos necessidades psicológicas, como eu disse, mas porque Ele nos amou primeiro. Precisamos de outras pessoas, como eu disse, no sentido bíblico. É através da igreja que Ele nos ordenou que refletíssemos a sua imagem. E isso não é feito isoladamente. Não tem como fazer de forma isolada. Efésios 3:10 diz o que eu falei, para que a igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, os principados e potestades nos lugares celestiais. E Hebreus 10:24 e 25 diz: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por isso, nesse contexto que a Bíblia diz, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Olha quando Jesus ora a sua oração sacerdotal lá em João 17, versículos 1, 15 e 17. Jesus ora basicamente por duas coisas: para que Deus seja glorificado e para que o seu povo cresça em obediência. Estas são as nossas verdadeiras necessidades. Quer mais uma prova? Qual é a primeira pergunta do catecismo que nosso catecismo de fé, com São João de Ângeles? Qual é a primeira pergunta? Qual o fim principal do homem? Qual é a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, deleitar-se nele para sempre. Glorificar a quem? E deleitar-se em quem? Onde é que está o homem mesmo? Tudo é por Ele, por causa dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. O nosso propósito é glorificar a Deus, ponto. No fim das contas, não é pela nossa necessidade dEle, é para a sua própria glória. Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele nos alcançou para a sua própria glória. Porque nada é maior ou ultrapassa a glória do próprio Deus. Mas o espírito do nosso tempo quer nos convencer de que não é assim. Acreditamos em mentiras. Por exemplo, somos moralmente bons. O povo está dizendo isso aí o tempo todo. As pessoas são boas, fundamentalmente, elas só não têm oportunidades. A Bíblia diz o contrário: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 3:10-12. A outra mentira é que as emoções são um caminho para nos compreender e dar sentido à nossa vida. Acabamos de falar que enganoso é o coração.
As emoções não são aquilo que dá sentido à nossa vida. Não nos guiamos por aquilo que vemos, nem por aquilo que sentimos. Fomos chamados para crer. E se você nunca teve a experiência de ter as suas emoções muito desordenadas, eu oro ao Senhor que você não tenha, porque eu já tive. E a sensação é que você não vai sobreviver. Mas nesses momentos em que as emoções parecem que nunca vão se acertar, é pela fé de que o Senhor não perde o controle das circunstâncias e nem das minhas circunstâncias, que a gente segue olhando para o autor e consumador da fé. Mas eu preciso dizer então, diante de tudo isso, quais são as características dessa pessoa, deste maldito que vive em temor de homens e luta contra ele. Este maldito teme desagradar os outros mais do que ele teme desagradar a Deus. Temos falado aqui dos religiosos da época de Jesus durante o estudo de João. João 12,43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos religiosos daquela época que se converteram a Jesus, que creram em Jesus como Messias, como Salvador, não se manifestaram publicamente porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aquele que vive para agradar os outros é escravo daquilo que os outros vão pensar ou dizer dele. Se ele não for aceito e aprovado por outros, ele não está satisfeito. Ele deseja o louvor dos outros mais do que o de Deus. Depois você lê Mateus 23, quando fala que os fariseus praticam suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Sabe o que isso faz de você? Isso faz de você um falso e um bajulador. Porque você diz o que você imagina que as pessoas vão querer ouvir, para agradar os ouvidos delas, para soar bem e para te fazer parecer bom diante delas. Mesmo que você de fato não pense essas coisas ou não sinta essas coisas, você passa a ser falso. É uma pessoa que faz acepção de pessoas, sabe por quê? Porque quem vive em temor de homens para agradar os outros, escolhe com quem quer se relacionar. E vai escolher as pessoas que vão lhe dar mais visibilidade, que vão fazer com que ele se pareça melhor, mais santo, mais agradável, mais educado, mais gentil, mais prestativo, mais serviçal. Percebe aonde a escravidão te arrasta? E o que é pior, a situação piora para você, porque se você vive em temor de homens, você não repreende os seus irmãos faltosos, como a Bíblia diz que você deve fazer em amor. E sabe do que mais? O que é pior ainda, você não se deixa ser repreendido quando está em falta. Você não diz para o irmão que ele está em pecado, quando a Bíblia claramente diz que não é assim que ele deve proceder, porque você tem medo da reação dele, do que ele vai pensar de você, do que ele vai dizer para os outros irmãos, e de como é que a notícia vai se espalhar por aí. Da mesma forma, você não aceita quando ele vem te repreender. É por causa do temor de homens, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não buscamos aconselhamento bíblico dentro do corpo de Cristo, que nós não abrimos o coração e rasgamos o verbo e dizemos: me ajuda. E a gente fica botando a nossa pose e sofrendo sozinho, chorando na cama que é lugar quente, como diz o ditado. A gente passa pano no pecado dos irmãos, porque a gente não quer que os irmãos vejam os nossos. Como se você não fosse pecador. Como se você não estivesse lutando contra a sua pecaminosidade o tempo todo, enquanto você está desse lado da eternidade. A gente está deixando de crescer como o corpo de Cristo, porque a gente não tem coragem de dizer o que precisa ser dito, de abrir a palavra do Senhor, que é essa faca que separa coisas que são indivisíveis, e nos mostrar uns aos outros que nós precisamos nos arrepender e mudar de vida. E quando nós vivemos isso, nós nos tornamos religiosos, como aqueles fariseus que estavam diante do grande restaurador, que estavam diante do Senhor do universo, e disseram que ele era louco, que ele era samaritano e que ele tinha demônio. Tem muitas referências aqui, mas não vai dar tempo de ler tudo. Tiago 2, de 1 a 4, não fazer acepção de pessoas. Mateus 18, que ensina como devemos repreender o irmão faltoso. Não aceitar repreensão. Provérbios 15, 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende.
nem se chegará para os sábios. Nossa, mas escarnecedor é forte. Lembra do texto de Jeremias? Aquele que confia no homem se afasta do Senhor. Ele é escarnecedor, sim. Ele é incrédulo. E mais, aquele que vive em temor de homens serve apenas para ser visto. Ele põe na cabeça que o que ele faz para o reino é o valor que ele tem. E ele só serve à vista dos outros. Efésios 6, de 5 a 7 diz: quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Colossenses 3, de 22 a 24 diz: servos, obedecei tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Está falando num contexto sim de servidão, de serviço, de trabalho? Sim, mas o princípio é o mesmo. Não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Quando você faz isso, ainda tem uma coisa pior. Eu só falo que está ficando pior, né? Tem uma coisa pior. Você está usando os dons e talentos que você recebeu do Senhor, porque não há nada que nós tenhamos que não tenha sido recebido do Senhor, para ser honrado por isso. Você ficou doido? Você está usando o que o Senhor te deu em benefício próprio, para a sua própria glória? Você enlouqueceu? 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? E, por fim, ele vive descontente. Ele não aceita a sua condição. Eu não posso estar bem, eu não posso servir, eu não posso pregar, eu não posso discipular, eu não posso aconselhar, eu não posso trabalhar para o Senhor, eu não posso viver bem, eu não posso viver alegre, porque eu não sou inteligente igual a Júlia. Porque eu não falo bem igual o Hugo. Eu não sou bom nos negócios igual o Carlinhos. Eu não sei fazer filho bonito igual a Daiane e o Bruno. Ah, sim! Se eu tivesse alguma dessas coisas aí, porque o Senhor te colocou na condição, no tempo, na família, nas circunstâncias, na vida que Ele te deu, porque Ele tem propósitos eternos para a sua vida. Eu não estou menosprezando a sua dor, eu não estou menosprezando os seus problemas. O que eu estou dizendo é que eles não definem a sua situação e nem o seu contentamento. O Senhor é que define. Você desconhece uma vida de contentamento na presença do Senhor porque olha para os outros como pessoas que têm aquilo que você merece, ou pelo menos merece mais do que elas, já que você julga que o seu modo de viver te torna mais digno do que elas. Percebe que tem tudo a ver com a soberba e a arrogância do nosso coração o tempo todo. Afinal, são os outros que te definem. Se os outros têm mais do que você, tem alguma coisa errada. Esse ídolo traz consequências seríssimas para a sua vida. Ele te escraviza. Quando você vê, você está servindo. Todo ídolo quer ser adorado. Não existe outra possibilidade. Ele quer ser adorado. Ele te escraviza. Romanos 6 diz que a gente oferece os nossos membros ou para o Senhor como instrumentos de justiça, ou para a carne como instrumentos de morte e prostituição. Esse ídolo te faz focar nas recompensas terrenas e esquecer a eternidade. O que interessa a risada que vão dar da sua cara porque você diz que acredita no Senhor hoje, comparado à vida eterna na presença do Senhor, ou a vida eterna separada do Senhor? Por que é que você precisa tanto ser amado por fulano, ciclano ou beltrano? Agora, nesse sopro que é a sua vida, considerando que você foi escolhido antes da fundação do mundo por um Deus que não te deve absolutamente nada, para o qual você não fez nada para ser amado e escolhido, e você vai passar a eternidade com Ele. Lá em Mateus 6, Jesus fala para a gente se guardar e exercer nossa justiça como os fariseus, e nesse texto ele diz 3 vezes a expressão: eles já receberam a recompensa. O que você faz para ser visto por outros, o que você faz por temor de homens para agradar os outros, a recompensa ficou aqui, acabou, passou. O que você faz para glorificar e servir o Senhor
tem consequências eternas. Mas o pior problema deste pecado é que ele te cega para os seus próprios pecados. Mateus 7 nos chama de hipócritas e nos adverte para primeiro tirar a trave do nosso olho, o argueiro do nosso olho, para depois tirar a trave, não, a trave do nosso olho, a trave é maior, a trave do nosso olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Mateus 23 traz uma lista de várias advertências contra os religiosos mais comprometidos do tempo de Jesus, chamando eles várias vezes de hipócritas, de insensatos e de cegos. Você passa a ver as suas virtudes fora de proporção, porque se você é validado por outros, quando eles fazem um elogio, beleza, estou bem. Por outro lado, você fica arrasado quando eles fazem uma crítica. Você minimiza as suas falhas e você só quer mudar externamente, para que os outros voltem a te validar de novo. Jesus fala sobre limpar só o exterior do copo, porque a opinião das pessoas se torna mais importante que a de Deus. João 5,44 diz: como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? Esse pecado te faz suscetível a falas lisonjeiras e a manipulação. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28,3. Provérbios 29,5. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Sabe por que você fica suscetível a essas lisonjas, essas bajulações? Porque essa é a artimanha que você aplica quando quer ser validado por outras pessoas. E ele te torna tímido em excesso, indeciso. Você fica o tempo todo tentando pensar como é que eu vou agir para agradar as pessoas mais, para ser validado pelas outras pessoas, para não ser desprezado por elas. Tímido, indeciso e incapaz de pregar o evangelho. Lembra que Jesus em Marcos 4,40 repreendeu os discípulos por sua timidez e pequena fé. E Paulo, o apóstolo Paulo, pedia para que a igreja orasse para que ele tivesse intrepidez para proclamar o evangelho, para que ele nunca ficasse indeciso ou tímido, como está registrado lá em Efésios 6,19. Mas eu preciso te dizer então que há uma esperança. Qual é a saída? O que fazer? O temor de homens tem cura, mas ele só pode ser curado pelo temor do Senhor. Amém? O temor de homens tem que ser substituído pelo temor do Senhor. Pelo temor do Senhor na nossa vida. Primeiro, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos entender a tolice desse pecado. Viver para agradar os outros, irmão, é impossível, porque ninguém é unanimidade. Chamaram Jesus de demoniado. E porque o egoísmo das pessoas distorce a visão que elas têm a seu respeito. Ninguém tem como julgar com justiça e equidade, somente o Senhor. A opinião dos outros está validada pelas suas próprias pecaminosidades. Ela nunca será isenta, nem reta, nem justa. Só o Senhor é reto e justo. Só Ele pode te julgar retamente. O egoísmo das pessoas distorce as expectativas delas em relação a você, porque só o Senhor conhece todas as coisas. Só o Senhor conhece todas as coisas. Provérbios 27:20 diz que o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ninguém está satisfeito com nada, nem com você. O único que pode satisfazer de fato as pessoas é o Senhor. Por mais que você as ame e faça por elas, você nunca vai encher o coração delas de nada, e nem elas o seu. Precisamos reconhecer a nossa prática e nos arrepender do nosso pecado. Mas na Bíblia há sempre a dinâmica do despojar e revestir. A gente não tira o pecado e espera que o buraco fique por ali. A gente se liberta da prática pecaminosa e se reveste da prática santa que a Bíblia nos ensina. Precisamos entender a diferença do medo para o temor do Senhor. O temor do Senhor se caracteriza sim por um elemento de medo, no sentido que nós temos a consciência da santidade e do poder do Senhor. Mas é muito mais do que isso. Lá em Apocalipse descreve que quando o Senhor voltar para julgamento, os homens vão ficar tão desesperados que eles vão olhar para as montanhas e falar: cai sobre nós! Nos esconde da face desse Deus, porque o medo será terrível. Aquele que vive sem nascer de novo, aquele que ainda não experimentou a graça salvadora, está sob a ira de Deus. E sim, ele pode dizer que não, mas há um pavor do que será.
Nós tememos a Deus no sentido de medo, temendo a sua santidade. Olha a experiência de Isaías. É um medo santo. Ele viu a glória do Senhor e falou: estou perdido, porque eu sou impuro, esse povo é impuro. Eu vi o santo, eu vi a glória do Senhor. Calma, você vai ser purificado. E qual é a reação de Isaías ao ser purificado depois de ter visto o santo? Eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição, a minha vida te pertence, é no Senhor que eu confio, faz de mim o que o Senhor quiser. Esse medo santo de Deus nos leva à adoração, nos leva à entrega, nos leva ao estilo de vida, como foi falado aqui, santo, nos leva à dependência, à confiança, a esperar nele acima de todas as coisas. A palavra esclarece a diferença do medo apavorado para o medo correto. 1 João 4, 16 a 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E é nesse contexto que a Bíblia diz: no perfeito amor, no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo da ira produz tormento, mas nós fomos libertos da ira por Cristo. Portanto, nós não tememos e somos aperfeiçoados no amor. Precisamos combater os inimigos do temor do Senhor. 3 inimigos do temor do Senhor na nossa vida: o mundo, sistema de valores que tenta institucionalizar as nossas tendências egoístas, as falácias, as mentiras que nós falamos aqui. Precisamos das pessoas ao invés de amá-las. A carne, que é a nossa tendência pecaminosa, ao egoísmo, que nos leva ao constante desejo de ser servido ao invés de servir. E o diabo, que é mentiroso, plantador de discórdia, de diferenças entre nós, e fica o tempo todo dizendo: foi isso que Deus disse? Precisamos combater esses inimigos. De que forma? Aprendendo o temor do Senhor. Como é que eu aprendo o temor do Senhor? Gente, vamos falar de novo? Não tem um culto nessa igreja que você não ouve isso? Com uma vida de leitura da palavra, com uma vida de oração, com uma vida de obediência a essa palavra, com uma vida de igreja, servindo aos seus irmãos, de dedicação à missão, de intimidade com Deus. Não tem receita de bolo. É viver a vida em adoração. Quanto mais eu conheço de Deus, mais Ele me transforma. Tiago 1,25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Salmos 34, 11 a 14 diz assim: vinde, filhos, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Como é que é esse negócio do temor do Senhor? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenhe-te por alcançá-la. Como é que a gente vive isso num contexto de vida? Eclesiástica e vida comum. Bíblia, oração, rendição, meditação na palavra, obediência, submissão às autoridades constituídas, congregar, servir. Gente, quando eu aprendo sobre quem Deus é, eu estou maravilhada, cada vez mais maravilhada, mas cada vez mais humilhada. O amor de Deus nos constrange, a Bíblia diz, nos constrange, e Ele tem que nos constranger. Nosso temor ao Senhor sempre aponta e culmina na cruz. No Evangelho não tem outro lugar. É a ira santa e a justiça santa se encontrando. Olha, lê, medita em Isaías 53. Se quisermos ser preenchidos para nos sentirmos bem conosco mesmos, nunca seremos inundados pelo amor de Deus. E vamos continuar recorrendo aos outros para nos validar e preencher. Seremos taças vazias, quebradas. João 4, 13 e 14, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A promessa da Bíblia não é que outros vão te encher, é que você vai estar cheio e vai transbordar e inundar tudo e todos em volta da presença do Senhor.
Podemos ser cheios dele e usar tudo que temos recebido dele para servir os outros e não desejar ser servido por eles. Como é que a gente se enche do Espírito? Efésios 5, de 18 a 21. Acho que você também já deve estar cansado de ouvir. Glória a Deus, você vai continuar ouvindo enquanto você estiver nessa igreja aqui. Encheios do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor. Não se embriagueis com vinho, né? No qual há dissolução, mas encheios do Espírito. Gratidão, louvor, adoração, rendição, palavra. Tem muito mais que eu poderia te dizer, mas não dá. Vamos voltar lá na Noiva em Fuga? No fim do filme, eles se apaixonam, né? Comédia romântica. O repórter e a noiva. Ela de fato foge do seu quarto noivo. E ele fala: bom, já que você fugiu do quarto noivo e agora eu sei quem você é, eu saquei o seu segredo, você não quer casar comigo? E aí eles usam a cerimônia que ela ia casar com o quarto noivo para ela se casar com o repórter. Mas o que ela faz na hora da cerimônia? Sai correndo, óbvio. Ela sai correndo, vai embora, foge do quarto noivo. Mas ele volta para casa muito triste. E um belo dia ele chega no seu apartamento e ela está lá esperando por ele, sentada no sofá da sala. E aí ela está entregando para ele uma caixa de papelão com um par de tênis. E ela diz para ele: eu provei todos os ovos de todos os jeitos e eu só gosto de ovos Benedict, aqueles que você cozinha na água, né? Ou pochê. Não quero nenhum outro. É assim que eu amo. Eu testei todos e eu descobri agora quem eu sou. Você tinha razão. Eu estava buscando validação em outros homens. Você me mostrou quem eu era e agora eu sei quem eu sou. E olha aqui, eu estou te entregando os meus sapatos de corrida. Eu estou pronta para me comprometer com você. Eu queria te dizer que o Senhor espera de você, noiva, a noiva de Cristo, que Ele morreu para adornar, para enfeitar, para preparar com santidade, com a beleza da sua santidade, enquanto você viver aqui, para te preparar para aquele dia do casamento em que Ele vai te desposar. Para de correr. Entrega para o Senhor os seus sapatos de corrida. Se compromete com Ele em intimidade. Casa com Ele. Se entrega para Ele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus está te chamando para a intimidade. Não há lugar melhor, mais maravilhoso, mais incrível do que a intimidade do Senhor. Ele te chamou para ser essa noiva. E a sua vida aqui é para todos os dias trazer a sua caixinha e entregar para Ele os seus sapatos de corrida e dizer: eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu sou Tu, eu te pertenço. É o Senhor que me valida, é a Tua verdade que diz quem eu sou, é a Tua palavra que me mostra quem de fato eu sou. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero temer o Senhor mais do que as outras pessoas. Eu quero ser cheia do temor do Senhor. Porque quanto mais cheia do temor do Senhor eu for, menos eu me parecerei com uma taça vazia, mais eu me parecerei com uma fonte que jorra a vida eterna. Com a presença do Senhor para alcançar vidas e corações. Os pregadores às vezes se preparam dias, algumas semanas, para falar isso que eu estou dizendo para vocês. Tem anos que eu estou me preparando. Tem anos que o Senhor está trabalhando isso em mim. E foram os últimos 3, 4, foram anos. Mas eu nunca estive tão feliz. Eu nunca estive tão ciente da minha pequenez, da minha pecaminosidade, do horror da minha religiosidade, da feiura que é eu temer mais as pessoas do que o Senhor. Mas nunca estive tão certa, tão convicta da sua presença, do seu cuidado, do seu amor, da grandiosidade da sua verdade. Nunca estive mais desejosa de obedecê-lo, de viver para Ele. Todos os dias eu peço ao Senhor: me ajuda hoje a te entregar os meus sapatos de corrida mais uma vez. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Como Deus me chama todos os dias para um concerto nesse sentido, eu chamo você também. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e sondasse aí diante do Senhor. O que você precisa consertar nesse sentido? O que você identifica na sua vida que está vivendo em escravidão e temor de homens? Para que o Senhor possa hoje vir com seu Espírito, ministrar a você o que eu não posso e te convencer de que você precisa se despojar do temor de homens e se encher do temor do Senhor.
Queria pedir para fazer essa oração por nós. Em nome de Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. O verso 10 ainda diz que eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isso é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Não sei em quem você tem buscado uma aprovação. Eu não sei o que está dentro do seu coração, mas o Senhor esquadrinha o seu coração. Esquadrinha para te dar aquilo que você merece receber. E diante dessa verdade, possivelmente o que o nosso coração nos direciona é para uma pena de morte, de execução. Mas Deus gracioso e amoroso diz que o castigo que está sobre nós foi lançado sobre Ele, foi lançado sobre o Senhor. E a recompensa para esse homem maldito é a transformação no bem-aventurado. Senhor Deus, desnudados estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, desnudados estamos diante da Tua palavra. O quanto a Tua palavra nos chama para olharmos para dentro de nós, percebermos que temos buscado aquilo que não precisamos, temos buscado aquilo que não nos satisfaz, temos procurado uma identidade onde não podemos ter. Nossa identidade, Deus, ela é forjada no Senhor Jesus. Somos mais que vencedores, bem-aventurados no Senhor Jesus. Fora do Senhor somos esse maldito, desesperado, buscando matar a sede em poços de água suja. Mas a Tua palavra, Deus, nos traz um alento. A Tua palavra diz que quando desviarmos para a direita ou para a esquerda, os nossos ouvidos devem estar atentos à voz que vem por trás, dizendo: filho, este é o caminho, retorne para ele, converta. Que o Espírito Santo nos torne sensível à Tua palavra, Pai, para retomarmos, ó Deus, para a intimidade do Senhor. O temor do Senhor nos leva para essa intimidade. O temor do Senhor nos leva para uma adoração perfeita. O temor do Senhor nos leva a olhar para quem nós somos em Cristo, seres eternos. Ó Deus, aquele que ora comigo agora, que está em sofrimento, que já pensou até em desistir da vida graciosa que o Senhor deu por conta de homens, de aprovações de homens, que possa hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Deus, ser renovado, Pai. Que possa, pelo poder do Espírito Santo, ter a alegria da salvação renovada neste momento, em nome de Jesus, Pai. Experimentar, Deus, como tantos personagens da história experimentou, como Pedro, Deus, que negou o Senhor 3 vezes por temor de homens, por temor de sofrimento, por temor de não ter os desejos, as necessidades, entre aspas,
coisas mais saciadas. Mas ao ser revestido com o Espírito Santo, no capítulo 4 de Atos, mesmo diante de ameaça, não negou o Senhor. Ó Deus, queremos, ó Pai, um exemplo de Cristo, que foi fiel até a morte de cruz, para nos tornar o que somos nele. Que possamos valorizar, Deus, cada momento, a cada ato, a cada passo do Senhor Jesus, para nos forjar esses nascidos de novo, esses benditos no Senhor, que gozam da intimidade do Senhor, um temor sincero, um temor prático, um temor para toda a vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, e é a palavra que nos santifica, e ó Pai, em nome de Jesus, queremos ser santificados por ela. Fortaleça, Deus, cada um, ó Pai, nesta noite, e que possamos, em nome de Jesus, cada dia mais, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, na santidade, na ação gloriosa, ó Pai, de cumprir cabalmente, ó Deus, as disciplinas, ó Pai, espirituais. Volta e meia o Senhor tem me chamado para fazer. Ó Pai, eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus possa continuar abençoando-os e firmando a fé dos irmãos. Continue ministrando nosso coração, trazendo a verdadeira restauração que precisamos. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo final de semana.